Mateus, capítulos de número 25 e o versículos de número 31, que diz assim a palavra de Deus: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Amém? Vamos orar a Deus, vamos pedir para que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, é com alegria, meu Deus, na alma, que mais uma vez, meu Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, meu Deus, por estarmos em tua casa, em tua presença, Senhor. Amado Deus, aqui está a tua palavra que é fiel, a tua palavra que é verdadeira, que é digna de toda aceitação. Meu Deus, alcança agora os de perto, os de longe, alcança os ouvintes da tua palavra que precisam, ó Deus, ouvir uma palavra do teu coração. Meu Pai, fala de uma maneira toda especial, pois tu conheces a nossa necessidade, tu sabes aquele que está faminto, aquele que está sedento. Abre a porta do nosso coração e permita com que a tua palavra adentre no profundo da alma e que ela venha produzir, meu Deus, o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Desocupe tuas mãos, dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, palavra maravilhosa é de Deus aos nossos corações, a nossa alma. Creio que o nosso Deus, Ele há de nos alimentar, Ele há de nos abençoar por intermédio dessa palavra, porque, como toda a palavra de Deus, ela é essencial, para nossas vidas, por mais que às vezes nós achamos que não, mas essa palavra, teria que ser outra palavra. Na verdade é aquilo que Deus tem para nós, e o que Deus tem para nós é a sua palavra, é a sua vontade, Então a vontade de Deus, ela é soberana, e nós, como servos de Deus, nós não devemos questionar o Senhor, porque o servo jamais ele questiona o seu Senhor, simplesmente ele diz: estou aqui, Senhor, faça na minha vida assim o que o Senhor quiser. Então, da mesma forma, nós aqui, como somos servos de Deus, também a vontade do Senhor é predominante sobre as nossas vidas. E aqui nessa noite, nós vamos estar... Nenezinha, por favor, vai lá que a sua mãe é o lugar dos homens. Por gentileza, fica quietinha no seu lugar. Louvado seja Deus. Todos dizem amém. E aqui nós olhamos para a palavra de Deus, que aqui o Senhor ele vai falar acerca do juízo final. E quando nós vamos ouvir falar acerca do juízo final, é uma coisa que para muitos talvez aconteceu, está acontecendo, mas para nós que servimos a Deus, quando se diz o juízo final, é algo que vai acontecer. Não um juízo, não uma condenação ou uma absolvição, alguma coisa momentânea aqui, que nós seremos julgados ou absorvidos e vamos continuar nossa vida normal, como todo sempre, ou como todo dia acontece na vida de muitas pessoas. Aqui quando diz juízo final, está dizendo que vai haver um julgamento, depois desse julgamento vai haver, que o Senhor ele vai dar uma sentença, e essa sentença nunca mais terá alteração, não haverá outra instância, não haverá a quem a gente recorrer, Então é uma coisa assim que é muito interessante. Por quê? Porque a nossa, nós seremos absorvidos ou seremos condenados de acordo com as nossas atitudes que nós estamos vivendo hoje ou praticando hoje.
de acordo com o caminho que nós estamos andando hoje. Isso é muito interessante, porque não vai ser algo que nós seremos julgados por alguma coisa que nós nunca ouvimos, por uma língua que nós nunca ouvimos falar, por coisas que nós nunca imaginamos. Não, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Então, ou seja, o que cada um faz, o que cada um fala, o agir de cada um, tudo isso está sendo pesado, está sendo contabilizado para o julgamento naquele dia. Interessante é que o julgamento, ele vai ser de uma forma geral, como aqui a palavra de Deus nós vamos ver aqui, vai ser de uma forma coletiva e também vai ser de uma forma individual. Coletiva por quê? Porque todos estarão diante do trono, diante do juiz soberano. Só que, porém, cada um, diz a Bíblia, individualmente, ele terá que dar conta, presbítero nosso, das suas obras. Então, essa noite é uma noite de nós fazermos uma reflexão, é a noite de nós refletirmos e olhar para trás, olhar aquilo que nós fizemos, olhar o caminho que nós andamos, olhar as nossas obras, se elas foram boas ou más. Porque não precisa eu julgar você, porque eu não sou juiz, longe de mim. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, a própria palavra ela não nos julga, a própria palavra nos condena ou ela nos absorve. Então é interessante que nós todos os dias olhamos para a palavra de Deus e olhamos para a nossa vida hoje. Por exemplo, eu analiso a minha vida, olho o meu passado, onde eu andava, olho o meu passado, onde eu estava, quem eu era. Não tinha jeito para a minha vida, estava decretado a morte, estava decretado ali ao inferno, mas até que Jesus estendeu a mão, Jesus me vivificou, Jesus me tirou da morte, me trouxe para a vida, Jesus me deu um novo homem, um novo nome, Jesus me vestiu, me calçou, me deu o evangelho, colocou a palavra dentro do meu coração, me deu uma ordem para me pregar a sua palavra, e aqui nós estamos fazendo a vontade de Deus. Olha para a tua vida hoje, olha como você era, olha o que você fazia, e olha a oportunidade que Deus te deu, de hoje você está na casa do Senhor, de hoje você está aqui podendo glorificar Ele, de hoje você poder estar aqui ouvindo a palavra, pregando a palavra, louvando, glorificando, fazendo a vontade de Deus. Porque se não fosse a vontade do Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse a vontade de Deus, você não estaria aqui. Mas presta bem atenção, meus irmãos, que os nossos pecados, eles são lançados no mar do esquecimento. O Senhor, Ele lança todo o nosso pecado fora. Só que a partir do momento que nós começamos a andar na presença de Deus, a partir do momento que nós começamos a trilhar o caminho do Senhor, o Senhor agora Ele vai começar a contabilizar todas as nossas obras, o nosso pensamento, as nossas atitudes, o nosso olhar, os nossos negócios, tudo será contabilizado pelo Senhor. E então vai chegar um dia que a Bíblia diz, como eu já falei, repito, cada um de nós terá que dar conta de todas as nossas obras. É bom a gente lembrar aqui, que eu vou falar uns três tópicos, mas o primeiro aqui é acerca do juízo final, aqui onde Jesus ele dá nos entender aqui, que ele vai vir, isso aqui na verdade fala acerca de uma parábola, mas que aqui ele fala acerca de como vai ser a sua vinda, o dia do juízo final, porque é o dia do julgamento. E aqui nós estamos na terra acostumados a dizer que Deus ele não faz acepção de ninguém, nós estamos acostumados a dizer que Deus ele ama todo mundo de igual forma, de fato. Só que quando chegar o dia do julgamento final, ou seja, quando chegar o dia de nós prestarmos conta, vai haver uma divisão. Vai haver uma divisão, por quê? Porque Deus é justo. E por quê? Porque Deus conhece o caminhar de cada um, Deus conhece o pensamento de cada um, Deus conhece as obras, as atitudes de cada pessoa, Deus sabe o que cada um tem feito. Então Deus não será injusto de colocar o limpo com o sujo e nem o sujo com o limpo. Deus vai separar, Ele vai fazer uma acepção. Como diz no verso de número 31 que nós lemos, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, que Ele mesmo diz aqui no Evangelho de João, que Deus deu todo o poder de julgar a Ele, não a Deus, mas Deus deu o poder ao Filho para julgar.
Então aqui a Bíblia está dizendo que ele vai vir em uma nuvem de glória, e todos os seus santos anjos vão vir com ele. E a Bíblia diz então que ele vai assentar, não é em qualquer trono, mas a Bíblia diz no verso então que ele vai assentar num trono de glória. Jesus vai assentar naquele trono, e a Bíblia vai mostrar para nós que vai começar agora o mover de Deus. Vai começar um mover muito grande sobre a face da terra, porque o 32 vai falar que todas as nações da terra serão reunidas diante dele. Quando se diz as nações, não são as terras, são as pessoas que habitam em cada país, em cada nação dessa terra. Todas essas pessoas serão colocadas diante dele, e a Bíblia diz aqui então que o Senhor ele vai apartar cada um. Deus vai apartar, como aparta o pastor os bodes das ovelhas. Então imagina começar um reboliço, imagina aquele monte de gente começar aquele mover, as pessoas sendo movidas, sendo tiradas dos lugares, colocados para não, eu quero aqui, de repente você está lá, eu quero lá, de repente você está aqui. Ele vai começar a separar, e vai ficar uma quantidade à sua esquerda, uma quantidade à sua direita. Eu sempre digo que certamente os que estão à direita serão as ovelhas, os que estão à esquerda serão os bodes. Certamente haverá menos ovelha do que bode. Certamente bode vai ganhar numa quantidade imensurável. E o que Jesus vai fazer depois que estiver separado? No versículo de número 34, Jesus ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus vai dizer para os que estão à direita: vinde, benditos do meu Pai, vinde para a morada, vinde para o reino, vinde para a tua casa, vinde para o repouso que está preparado desde a fundação do mundo. Jesus vai dizer para os que estão à direita. Presta atenção, aqui à direita está no verso 32, no 33 aliás ele diz que à direita são ovelhas. Então preste atenção, meus irmãos, como que é interessante a gente ser ovelha. Veja como é interessante nós sermos ovelha do aprisco do Senhor. Sabe por quê? Porque nós já temos um lugar reservado, nós já temos uma casa preparada, uma casa que não foi feita por mão humana, uma casa que não foi feita por nenhum pecador, uma casa que foi feita por nenhum arquiteto dessa terra, mas pelo arquiteto supremo, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que fez essa casa, é Ele que fez essa mansão, esse lugar de repouso. Ele diz: já está preparado para você desde a fundação, desde o início de tudo, essa casa já está preparada. O que nós entendemos com isso? Que o Senhor, Ele tem um amor, o Senhor, Ele tem um zelo muito grande pela minha vida, pela tua vida. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele quer que todo homem, ele seja salvo, Ele quer que todo homem conheça o Evangelho, Ele quer que todo homem se achegue a Ele de livre e espontânea vontade. Você nessa noite que está ouvindo a palavra de Deus, o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele te chama. Deus tem algo melhor para a tua vida. Sabe por quê, meus irmãos, que nós não preocupamos muitas das vezes com a nossa salvação? Porque às vezes as coisas aqui nessa terra estão cômodas, às vezes a nossa casa é boa, às vezes o carro é bom, às vezes a família é boa, a mesa é farta, a condição financeira é boa, o vento assopra ao nosso favor, às vezes tem um alto e baixo, mas a gente sempre está por cima. Por que Jesus? Não é porque Deus, sendo que as coisas estão boas. Quando eu morrer, acabou tudo, está tudo tranquilo, não vai haver mais nada. Enquanto tiver vida, tudo bem, a gente está lutando. Quando acabou a vida, acabou todos os problemas, enfim, aí o resto é com Deus. Meus irmãos, é depois que nós partimos desse mundo que nós temos que preocupar com a nossa salvação. É depois que nós partirmos desse mundo que as coisas vão começar, que a realidade vai começar. Enquanto nós estamos aqui hoje em carne, os nossos dias são como a flor, diz a Bíblia,
que hoje nasce, murcha e amanhã acabou. Assim é o tempo do homem. Mas quando se fala em eternidade, é algo que é para toda a vida, é algo que é incalculável pela sabedoria humana. Só quem sabe quanto é uma eternidade a Deus, nós não sabemos. Então o nosso futuro, a eternidade depende das nossas atitudes, das nossas ações. Observa, meus amados irmãos, que o verso de número 35, depois que o Senhor fala que o reino está preparado, vai mandar as ovelhas a entrar, no 35 ele vai dizer por que elas entrarão, porque elas são chamadas de bendita. Presta bem atenção na palavra de Deus, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. E ele vai dizer, por quê? Porque no verso 35, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fosse ver-me. Veja que isso aqui é coisa normal, coisa da terra, coisa do dia a dia. Isso aqui não é alguma coisa extremamente impossível, coisas que acontecem em outros lugares. Não, isso aqui acontece todo dia na nossa vida. Isso aqui pode acontecer, isso aqui pode ser feito todo dia por nós. Aí no versículo 37, esses justos, os que estão à direita, conhecidos como ovelhas, eles vão dizer a Jesus, né? Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Veja que eles vão perguntar para Jesus, né? Eles vai fazer essa pergunta. O Senhor vai dizer bem assim no versículo de número 40: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então veja como vai ser o julgamento. É como eu falei para os irmãos, muitas pessoas acham que o julgamento vai ser numa língua estranha. Não, Deus, Ele vai nos julgar pela sua palavra, e Ele vai nos julgar pelas nossas obras. Então aqui o primeiro ponto que o Senhor ele vai mostrar é que os justos eles vão receber o galardão, os justos eles vão receber a morada celestial. Ele vai perguntar para Jesus: Senhor, mas quando que nós fizemos isso para o Senhor? O Senhor é rei, o Senhor é o dono do universo, o Senhor é o criador de tudo. Quando que nós te demos de comida? Quando que nós te demos de beber? Quando que nós vestimos o Senhor? O Senhor andou nu, isso é impossível. Senhor, quando que nós hospedamos o Senhor em nossa casa? Senhor, quando que o Senhor estava preso? Ou quando que o Senhor estava enfermo, nós fomos visitar-te? É impossível nós termos feito isso ao Senhor. Mas Jesus vai dizer abertamente: quando vocês fizeram isso no passado, depois do julgamento, antes do julgamento, quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Você está entendendo que como que é o mistério? Você está entendendo que quando nós estendemos a mão para alguém, nós estamos estendendo a mão para Jesus? Você está vendo quando nós damos um copo com água, a palavra do Senhor mostra para nós que quando o nosso inimigo, quando o nosso adversário, ele tiver fome, quando o nosso adversário ele tiver sede, o que a gente tem que fazer? Olhar para ele e dizer: morra, infeliz, de fome, de sede, é isso mesmo que você merece. É isso que nós temos que fazer? Não. Salomão nos instruiu, e Paulo também nos instruiu, dizendo que quando o nosso inimigo ele tiver sede, nós temos que dar a ele de beber. Quando o nosso inimigo ele tiver fome, nós temos que dar a ele de comer. É algo que para muitas pessoas isso é impossível fazer.
Meus irmãos, mas quando nós estamos fazendo isso ao necessitado, nós fazemos ao Senhor, não é o que Ele está dizendo aqui nessa palavra. Pastor, mas eu não consigo perdoar, pastor, eu não consigo ter misericórdia. Pede para Deus quebrar o teu coração precisa ser quebrado. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como um martelo que ela esmiuça a penha. Ora, peça para Deus transformar a tua vida, peça para Deus mudar. Não adianta a gente ser bom numa coisa, em 4, 5, 10, a gente não conseguir. Nós precisamos ser linear, temos que ser igual em tudo. Nós não podemos numa coisa ser boa e outra ser ruim. Nós temos que procurar agir de uma maneira que Deus venha se agradar de nós. O nosso adversário, ele trabalha, querendo agir nas nossas vidas para que nós não venhamos perdoar, para que nós não venhamos amar, para que nós não venhamos nos reconciliar, achando, meus irmãos, quantos de nós, que só nós somos bons, que só nós somos perfeitos. Eu sempre digo, olha para o espelho, e quando você olhar, você vai ver a face do maior pecador, você vai ver a face do maior enganador, do maior enrolador, do homem, da mulher que mais precisa da misericórdia de Deus. É todo aqueles que olhar para o espelho. Por quê? Porque diante do homem não existe nenhum justo sequer, não existe. Todos nós somos falhos, e todos nós vamos apresentar diante do tribunal de Deus. Então essa primeira fase do julgamento é interessante, porque o Senhor Deus começa a mostrar aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, aqueles que verdadeiramente cumpriram a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, esses atos que a Bíblia mostra aqui para nós, de dar de comer, de beber, de visitar, de vestir, de ajudar, de hospedar, todo esse ato aqui é um ato de um ser humano que tem amor na sua vida. Porque quando a pessoa não tem amor, ele não estende a mão para ninguém. Quando a pessoa não tem amor, ele vira as costas para todo mundo. Quando a pessoa não tem amor, ele não quer saber de ninguém, ele quer saber só dele, ponto final. Então aqui a Bíblia está mostrando para nós, por esses atos, essas atitudes, que todas essas pessoas aqui eram pessoas que tinham o amor de Deus na sua vida. Não é o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, verso 5? Ele diz: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos fora dado. Se nós temos o amor de Deus na nossa vida, se nós temos o Espírito Santo, nós temos que ter o amor de Deus. Nós temos que estender a nossa mão, nós temos que olhar para o próximo e saber que hoje talvez está tudo bem para nós, mas amanhã nós podemos estar igual o nosso próximo, ou talvez pior do que ele. Ou olha para trás, olha a situação que você passou, olha quantas pessoas estenderam a mão para você, e por que hoje você não pode estender a mão? Por que hoje as coisas melhoraram um pouco? Por que você não pode ajudar alguém? Será que é só será que é só vem a nós? Então esses que têm o amor de Deus vão receber o galardão. Agora vai acontecer a segunda fase do julgamento. Aqui mostra um julgamento coletivo. Agora veja a segunda parte, que está no verso de número 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, o Senhor vai dizer para os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Primeiro aqui, Jesus está dizendo que o fogo eterno, Jesus está dizendo que o inferno não foi preparado para nós. Ele está dizendo aqui que o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas essas pessoas aqui, a ação deles, a atitude deles, se depararam, eles aparentaram com o diabo e com os seus anjos. Por isso que agora eles vão receber a herança do diabo e os seus anjos, que é o fogo eterno. E Jesus vai começar a dizer no verso de número 42: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste,
estando nu, não me visitaste, estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Aliás, estando nu não me vestiste, estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles vão dizer ao Senhor: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão e não te servimos? O Senhor vai dizer abertamente: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizeste, vocês não fizestem a mim. E então vai concluir: irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Quando eu falo para a igreja que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos julgados. Qualquer pessoa, por exemplo, nesse dia, quando se levanta, que abre a sua Bíblia e, por exemplo, sai um texto como esse, você faz uma leitura panorâmica ou uma leitura analítica, você examina versículo por versículo, certamente Deus está falando com o teu coração. Deus está falando com você: olha, faça o bem, estenda a mão, ame, não julgue, não aponte, não apedreje, faça às pessoas o que você quer que elas façam para você, mas ninguém faz nada bom para mim, faça você, seja diferente. Certamente a palavra de Deus está falando ao teu coração, e Deus está mostrando que se nós não fizermos, nós saberemos o caminho que nós estamos trilhando, o caminho que nós estamos caminhando. Nós não estamos subindo, estamos descendo. Isso aqui, resumindo, é o que está escrito lá no livro de Provérbios, no capítulo 14. Salomão, ele diz que há caminhos que para o homem ele parece direito, mas o fim desse caminho é caminho de morte. É caminho de morte. Um dia, conversando com o irmão, a gente ia sair cedo para fazer um trabalho, chegou alguém, ele meio que drogado, e chamou ele estava atrás, né? Chamou ele antes de entrar no carro, e pediu alguma coisa. Ele foi lá e deu 20 reais para a pessoa, e entrou no carro comigo. Eu peguei e falei: o que foi? Eu falei: é um drogado ali pedindo dinheiro, tinha 20 reais, dei para ele, falei para ele ir para a igreja, buscar Deus, enfim. Aí eu peguei e falei: falei, tá certo. Ele pegou e falou: já sei o que você vai falar, né? Por que eu dei dinheiro pro drogado? Ele vai comprar droga. Aí, antes que eu falasse qualquer coisa, ele disse: não, eu sei que talvez você ia me perguntar isso. Eu não ia, mas como ele já respondeu, ele disse: eu fiz a minha parte, eu coloquei na mão dele. Ele está pedindo, eu coloquei na mão dele. Se ele vai comer, se ele vai beber, se ele vai cheirar, não sei o que ele vai fazer, o problema é dele. A minha parte eu fiz. Está faminto, está sedento, está precisando, está sujo, eu dei, está aqui, a minha parte eu estou fazendo, agora é daqui para lá, agora é o Senhor com ele. Eu olhei o que ele falou e falei: realmente está certo. Porque se nós hoje for julgar o mundo, se nós hoje for julgar as coisas, meus irmãos, se brincar, a gente não ajuda nem a gente mesmo, porque o nosso coração está tão duro, está de uma forma tão terrível, que se brincar, nem nós olhamos para nós. Então nós temos que estender, como a Bíblia fala, estender a mão. O que a direita faz, a esquerda não precisa saber, ou o que a esquerda faz, a direita não precisa. É assim, é dessa maneira. Nós não precisamos tocar a trombeta, nós não precisamos procurar glória, trazer glória para nós. Jesus viu, e ele vai agir naquele dia, ele vai responder, ele vai dar a cada um segundo o que cada um fez. Mas enfim, para nós não ficarmos só parados aqui nessa situação, eu quero mostrar algo aqui para os irmãos, por intermédio da palavra, no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, que isso aqui é muito interessante, porque muitas pessoas acham que estão vivendo a sua vida, que estão abençoados, que um dia vão sair dessa terra e acabou. Será que é isso que vai acontecer? Como nós somos enganados? A palavra do Senhor mostra para nós aqui, isso aqui é muito interessante, que todos os ímpios, vai chegar um dia que eles serão ressuscitados
dentre os mortos para o juízo final. Todos os mortos. Eu quero mostrar isso aqui para os irmãos, que o escritor aos Hebreus, ele fala que ao homem está ordenado morrer somente uma vez. Deus abençoe. O homem está ordenado a morrer somente uma vez, e depois da morte vai seguir o juízo. Só que vai chegar um dia que todos vão ressuscitar, certamente, dentre os mortos, para enfrentar o juízo final. E aí a gente pergunta, será que nós estamos preparados para isso? Vamos ver se isso é fato. Daniel, capítulo 12, no versículo de número 2, está escrito assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Está vendo o capítulo 12, verso 2 de Daniel? Veja que ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Por que, meus irmãos? Porque pela vida eterna, aqueles que forem julgados, absorvidos pelo Senhor, vão ressuscitar para a vida eterna. Porém, aqueles que têm dívida, que vai ter débito, aqueles que pecaram, aqueles que não pediram perdão, aqueles que não renunciaram, aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, aqueles que não rasgaram o seu coração na presença do Senhor, eles também vão ressuscitar. Só que a Bíblia está dizendo aqui que eles vão ressuscitar para a vergonha e para o desprezo eterno. Como eu falei, não vai haver outra instância, não haverá outra oportunidade, não haverá outro tribunal superior para que possamos recorrer. Esse tribunal está preparado e espero que nós também estejamos preparados. Espero que nós estejamos as nossas obras prontas para nos colocarmos diante desse tribunal. Analisa o profeta um pouquinho antes aqui, Isaías, ele também conhecido como o profeta messiânico, aqui no capítulo de número 26, esse profeta que mais profetizou acerca do Salvador, acerca de Jesus Cristo. Isaías capítulo 26, no versículo de número 19, veja o que o profeta Isaías ele escreveu. Olha que coisa linda, no capítulo 26, versículo 19, ele diz: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de ti os seus mortos. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Veja que quando as sementes estão semeadas na terra, por intermédio da chuva, por intermédio do orvalho, aquelas sementes elas germinam, elas brotam. Aquelas sementes se tornam ali plantas da espécie de cada semente, árvore da espécie de cada semente, e se tornam grandes árvores, né, floridas, frutíferas, enfim. E aqui o Senhor está dizendo que a questão dos mortos, o orvalho de Deus, o poder de Deus, vão fazer germinar da terra, vai fazer ressuscitar do pó da terra todos aqueles que dormem, todos aqueles que estão sepultados, vão ressuscitar como as sementes que germinam, que brotam sobre o orvalho de Deus. E ele diz no verso 20: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por só um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por suas iniquidades, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos.
Nada, ninguém vai passar desapercebido aos olhos de Deus. Tudo está sobre os olhos do Senhor. Ninguém vai conseguir escapar por um momento sequer dos olhos de Deus. Tudo está sobre os olhos de Deus. E aqui o Senhor está falando que todos do pó da terra vão ressuscitar. Vai ressuscitar como uma semente que são germinadas. Vão ter que ressuscitar para quê? Para um acerto de contas. Vai ter que ressuscitar para quê? Para receber o seu galardão. O seu galardão pelos benefícios, pela sua forma que serviu a Deus, ou vão receber o seu galardão pela sua desobediência e pela forma que não obedeceram a Deus. O negócio com Deus não é brincadeira. Para finalizar esse ponto, o capítulo de número 5 de João, aqui é interessante também que Jesus vai falar por intermédio de João, no capítulo 5, verso 28 e verso 29, diz assim a palavra de Deus: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Quer palavra mais clara do que essa? A Bíblia está dizendo aqui que todos ouvirão, tanto os que fizeram o mal quanto os que fizeram o bem, todos vão ouvir. Ah não, ele era surdo. Não existe surdo para Deus. Não, porque ele não ouviu. Deus vai fazer. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, a eternidade com Deus, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vai ressuscitar para poder ser condenado e ser lançado no esquecimento. Isso aqui é muito sério. Pastor, então quer dizer que morreu, não acabou? Não. Você vai decidir se você vai ressuscitar para a vida, é hoje. Você vai decidir se você vai ressuscitar para a condenação, você decide hoje. Hoje Deus está te dando essa oportunidade. Hoje Deus está te dando o arbítrio. Você escolhe. Ué, mas eu aprendi que morreu, acabou. Não, eu aprendi que eu ia lá que a minha alma vai lá para o purgatório, e de lá eu vou ser limpo, e vou voltar. Não existe isso. Eu sempre falo, né, presbítero Nofre, sempre conversa, que só existe um purgatório. Este purgatório é a frigideira do diabo, é o centro do inferno. Quem vai para lá nunca mais sai, pode ter certeza disso. Não existe esse negócio, você está sendo enganado, você foi enganado, você será enganado. Por isso Deus está te advertindo hoje. Você tem a oportunidade de ressuscitar no dia da ressurreição para a vida eterna, ou você, por livre e espontânea vontade, vai ressuscitar para a condenação. Quero falar outro ponto aqui interessante, que a Bíblia nos chama a atenção, que está no livro do Apocalipse, no capítulo de número, se não me falha a memória, achei, capítulo 20, o versículo de número 11, fala aqui sobre o julgamento do grande trono branco. Pelo que chama a nossa atenção aqui essa palavra, o julgamento do trono branco, ou talvez o título da tua Bíblia está como o juízo final. Esse julgamento aqui é algo muito interessante, porque o livro do Apocalipse
É um livro que fala dos acontecimentos finais. É um livro que muitas pessoas têm medo de ler. Eu já vi pessoas que falam, não, eu não leio porque eu tenho medo. Eu já conheci pessoas que leu e se converteu a Deus por ler, né, por ver as coisas que irão acontecer. Pessoas que sonharam com o que está aqui, né? Um livro de ficção, é uma coisa muito forte. E veja que este capítulo de número 20, no versículos de número 11, João, né, não é outro, mas o próprio João, discípulo do amor, ele começa dizendo aqui que ele não ouviu, né, alguém chegou e falou para ele, não, ele está dizendo a primeira pessoa, eu, né, ele está dizendo, e vi, né, quer dizer, ele mesmo viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Veja que João, ele está mostrando aqui, ele está falando que ele viu esse trono de glória, esse trono branco. Ele olha para o céu, ele olha para a terra. Está acontecendo nesse exato momento um reboliço no céu, está acontecendo um reboliço na terra. O céu enrola como a cortina, como um pergaminho, enrola como um rolo, vai enrolando, procurando lugar para se esconder, não acha de igual forma a terra. Mas se esconder do quê? Por quê? Se esconder da presença daquele que está assentado no trono de glória, daquele que está sentado no grande trono branco. Meus irmãos, os céus fugindo da presença de Deus, a terra fugindo da presença de Deus, e não se acha lugar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não existe lugar para se esconder dos olhos de Deus. Engana-se aquele que diz, eu vou fazer isso escondido, ninguém está vendo. Deixa eu só alertar, abrir um pouco o nosso entendimento. Abra, por gentileza, se possível, a tua Bíblia em Amós, no capítulo de número 9. Glorificado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Amós, capítulo de número 9, no versículo de número 1, diz assim: viu o Senhor, Amós dizendo na visão, viu o Senhor que estava em pé sobre o altar, e me disse, fere o capitel, e estremeça os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até os últimos deles, e o que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Verso 2: ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, se subirem ao céu, dali o farei descer, e se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei e dali os tirarei, e se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá, e se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles para mal e não para bem. Então, resumindo aqui, enganam-se aqueles que acham que Deus não está vendo nada. O Senhor aqui lhe revela os 4 cantos, 4 pontos. Não existe onde escapar da presença de Deus. Até se for no inferno, a mão do Senhor vai lá. Peraí, eu vou subir até o céu, o Senhor vai fazer descer. Não tem como fugir da presença de Deus. Aqui nós lemos nesse capítulo 20, no verso 11, que
o céu foge, a terra foge, procurando lugar. Mas para onde fugir dos olhos de Deus? O salmista, ele escreveu dizendo que quem é como o Senhor nosso Deus, que se curva para ver os céus e para ver a terra. O que eu quero mostrar para os irmãos? A grandeza, o poderio do Deus que nós servimos, que poucos conhecem, ou talvez diz que conhece, mas não conhece. Quando fala aqui em juízo final, não vamos até os pormenores devido ao tempo, mas quando fala em juízo final, o versículo de número 12 do capítulo 20, João vai dizer aqui de novo: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Não está falando de criança, não está falando de nenenzinho, aqui está falando de pessoas poderosas, aqui está falando de pessoas de autoridade, aqui está falando de pessoas que mandam, que mandavam, aqui está falando de pessoas que tinham muito poder, aqui estava falando de pessoas de autoridade e também está falando de servo, pessoas que eram submissas, pessoas que se prostravam, pessoas que eram servo dos mandantes. Está dizendo aqui que ele viu grandes e viu também pequeno, que estavam diante do trono, e a Bíblia vai mostrar a próxima fase, que vai abrir os livros. Queridos, é interessante isso aqui. Imagina uma cena onde terra está fugindo, uma cena onde o céu está fugindo. Imagina o reboliço, imagina a metamorfose, o acontecimento que está acontecendo em um determinado lugar, e de repente o trono está firmado, intacto, suspenso, alguém assentado ali extremamente poderoso. Imagina aquela multidão de gente, grandes e pequenos, todos diante do trono, prostrado certamente, sem poder ir para a direita ou à esquerda, subir ou descer, ir para frente ou voltar para trás. O reboliço está acontecendo no céu e na terra, mas eles estão ali intactos, como presos, diante do trono. E a Bíblia diz que agora então vai acontecer uma coisa, vai abrir-se os livros. Muitos teólogos, a maioria diz que esses livros que serão abertos será os 66 livros, ou, resumindo, a Bíblia Sagrada que nós carregamos quando viemos à casa de Deus. Por que se diz que é a Bíblia? O capítulo 12, pode abrir sua Bíblia se você quiser acompanhar, é interessante. O capítulo 12, o capítulo 12 do Evangelho de João, no verso de número 47, Evangelho de João, capítulo 12, verso 47, João diz bem assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Versículo 48: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregada, essa o há de julgar no último dia. Então, meus irmãos, não adianta a gente tentar querer aliviar a nossa barra, não adianta a gente tentar querer dar aqui uma torcida na palavra, dar uma maquiavelada, como muitos hoje, para poder dar brecha para a igreja se tornar uma igreja mundana, para se tornar uma igreja pecadora,
para se tornar uma igreja fria, morta, sem a presença do Espírito Santo, começa a dizer: não, irmã, aqui fala sobre corte de cabelo, mas não tem problema cortar o cabelo, não. Isso aqui foi na época de Paulo, nos nossos dias não tem problema. Irmã, você vai ser julgada pela palavra, pelo que está escrito aqui. Não é pelo que o infeliz está dizendo, é pelo que está escrito aqui. Não tem problema, eu casei, mas não deu certo. O pastor falou que eu podia casar de novo. Eu separei, casei, mas com essa também não deu. Casei com outra. O pastor orou, abençoou, falou que o importante é eu ser feliz. Esse infeliz que te tornou infeliz e réu do inferno, ele vai para o inferno e você também. O casamento só existe um, é o que está escrito aqui. Não é o homem que vai te colocar no céu ou no inferno, é a palavra de Deus. Nós temos que olhar para a Bíblia e procurar entender a Bíblia do jeito que ela é. Quem tem o Espírito Santo de Deus entende a Bíblia, não existe dificuldade na palavra, a Bíblia é simples. Não, pastor, mas eu tenho que fazer curso de hebraico, eu tenho que fazer curso de grego, eu tenho que fazer aramaico, você precisa obedecer o que está escrito aqui e ponto final. É só isso, é simples, é só isso, porque nós vamos julgar pelo que está escrito aqui, não é em outra coisa, não é em outro lugar, é o que está escrito aqui. Nós não acabamos de ler no verso 48 do capítulo 12. Então todos esses grandes, todos os pequenos, ou seja, de uma forma geral, os poderosos, estão diante do trono e vai abrir o livro. Os livros. Próxima sequência: e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então vou abrir os livros no plural e vai abrir o livro no singular, outro livro. Porque os livros, 66 livros que é a Bíblia, e vai abrir outro livro que é o quê? Livro da Bíblia, o livro da vida. Aquele livro que Jesus diz: olha, aqueles que me confessarem diante dos homens na terra, eu confessarei diante do meu Pai e diante dos santos anjos no céu. Mas aqueles que me negar na terra, eu também negarei diante do meu Pai e dos santos anjos do céu. Você aceitou Jesus? Você levantou a mão para Jesus? Você fez a oração de confissão para o seu nome ser escrito no céu, no livro da vida? Ah, pastor, ainda não. Então você precisa. Não adianta você naquele dia querer entrar no céu se o seu nome não estiver no livro. Não adianta você querer trabalhar numa empresa multinacional que tem todos os benefícios, salário maravilhoso. Você pode sonhar na beira do portão, na portaria, ver todo mundo entrando e você querer: eu vou tentar. Se você não for cadastrado, registrado no hall de membros de funcionários daquela empresa, de colaboradores, você não vai entrar. Você vai morrer ali, afinar o dedo, tanto chupar, com desejo, querendo, mas você não vai. Para você entrar, o teu nome tem que estar lá. Você precisa se enquadrar nas normas daquela empresa. A gente quer ir para o céu, mas não quer se enquadrar na palavra de Deus. A gente quer ir para o céu, mas o nosso nome não está escrito no livro da vida. A gente quer ir para o céu, mas não quer andar como crente. A gente quer ir para o céu, mas não quer fazer a vontade de Deus, faz a vontade do diabo, a vontade do Satanás todo dia, todo momento, mas a vontade de Deus, do Espírito Santo, a gente não quer fazer. O nosso pensamento não é um pensamento voltado para Deus, é um pensamento voltado para a terra, para as coisas malignas. Aquela palavra que está escrita em Colossenses capítulo 3, verso 1, que Paulo diz: se é que já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Deixa pensar aqui nas coisas do céu. Quem é do céu? Aí ele diz: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Eu preciso das coisas da terra, porque eu vivo na terra. Deixa as coisas de cima para quem está lá em cima. Não é assim que o povo vive hoje? É dessa forma. Eu pergunto: como nós vamos entrar no céu assim? É impossível, meus irmãos, é impossível. É como no capítulo 18, lá no versículo 10 do Evangelho de Lucas,
Jesus diz: quando o Filho do Homem retornar à terra, porventura achará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Será que vai haver fé na terra quando Jesus voltar? Ele prossegue: e os mortos, abriu-se os livros, a Bíblia, e abriu-se o livro da vida, onde tem os nomes. E depois ele prossegue: e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrita nos livros segundo as suas obras. Está aqui no verso de número 12, na parte C. E os mortos foram julgados segundo as coisas que estão escritas nos livros. Cada um foi julgado segundo a sua obra. Então não é o que eu estou falando, é o que está escrito aqui. Você pode não gostar do que eu falo, mas é o que está escrito aqui que eu estou falando, e nós vamos ser julgados por isso. Não adianta, não, eu vou procurar uma igreja, eu vou procurar um lugar que é melhor, que fala menos pesado. O problema é teu, pode fugir da verdade, mas a verdade é uma só. A verdade não vai te dar paz. A verdade vai cutucar no teu coração, na tua mente. Você não terá paz para dormir, você não terá paz para comer, você não terá paz para fazer as coisas. Sabe por quê? Porque Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar do inferno. Você só terá paz quando a verdade entrar no teu coração, quando você abrir a porta para Jesus. Sabe o que é mais importante e mais temeroso? Que o Senhor, ele diz por intermédio do escritor aos Hebreus, que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Será que estamos prontos para cair na mão de Deus? Será que Deus vai ter misericórdia de nós? Não. Sabe por que não? Porque nós temos todo dia, toda semana, todo ano, toda década, ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, e a gente não muda. Cada dia nós estamos ficando pior. Cada dia nós estamos nos tornando mais mundano, mais terráqueo. Cada dia nós estamos misturando com o povo e se aparentando mais com o mundo do que com Deus. Não haverá misericórdia. E para ir ao encerramento, para chegar no final, a Bíblia vai dizer aqui que os mortos e o mar, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Veja, meus irmãos, capítulo 20, verso 13 de Apocalipse. O mar vai ter que colocar diante de Deus todos os mortos que está nele. A morte, está dizendo aqui, o inferno vai ter que dar os mortos que estão lá no inferno, vão se aparentar diante de Deus, vão se apresentar. E a Bíblia está dizendo que cada um foi julgado segundo as suas obras. Os que estão mortos no mar, que morreu no Titanic, que morreu lá na época do Egito, todos que estão no mar vão ressuscitar e vai ter que dar conta diante de Deus das suas obras. Aqueles que estão lá no inferno, que estão lá na chama, que estão lá nas masmorras do inferno, nas cadeias das prisões infernais, vão sair de lá, vão chegar diante de Deus, vão estar ali prostrados, talvez, quiçá, agora nós estamos diante do Tribunal Supremo, estamos diante do Eterno. Quem sabe Ele terá misericórdia, quem sabe Ele vai nos livrar desse tormento eterno, quem sabe agora nós vamos poder sair e ter um refrigério, estar na glória. Nós lemos lá no capítulo 5, no verso 29 de João, que os bons vão ressuscitar para a vida eterna e os maus vão ressuscitar para julgamento e desprezo eterno. Então, esses mortos que estavam no inferno, no mar, sepultura, onde quer que esteja, vão se apresentar diante de Deus.
E a Bíblia vai dizer que eles vão ser julgados segundo as suas obras. Detalhe, se eles foram para o inferno, por que eles foram para o inferno? Se eles foram para o inferno, é porque são depravados. Se eles foram para o inferno, é porque são desobedientes. Se eles foram para o inferno, é porque eles não quiseram saber de Deus. Se eles foram para o inferno, é porque eles preferiram mais o diabo do que Deus. Eles preferiram mais a morte do que a vida. Mas independente, como Deus é justo, eles também vão ter que se apresentar diante de Deus para dar conta de toda a sua injustiça, de tudo que eles fizeram nessa terra. E agora vão para algum lugar superior, algum lugar melhor. Verso 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E o versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você observa que eles saem do inferno e agora eles vão ser lançados em outro lugar. Por quê? Porque o nome deles não estava escrito no céu, no livro da vida. Naquele lugar agora, onde é a segunda morte, o lago de fogo, já vão estar lá dentro. A morte e o inferno vai estar lançado no lago de fogo e enxofre. Agora todos aqueles que foram ressuscitados, que estavam no mar, que estavam no inferno, da sepultura, vão ressuscitar. Como o nome deles não estava escrito no livro da vida, todos eles serão lançados aonde estiver a morte, o inferno, a besta e o falso profeta. Tem misericórdia? Tem misericórdia de quem tem misericórdia. É que eu falei, é uma questão da gente pensar. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é história do Brasil. Isso aqui não é história da humanidade. Isso aqui é a palavra de Deus que é viva, a palavra de Deus que é eficaz, é a palavra de Deus que nós seremos julgados por ela. É uma questão de fé, você acredita ou não, você não é obrigado. Nós lemos lá no verso 47 do capítulo 12 de João, Jesus veio para salvar o mundo, ele não veio para julgar, para condenar, na época que ele estava na terra. Hoje ainda ele é salvador, só que ele diz que a palavra, essa palavra aqui que ele tem pregado, essa vai julgar no último dia. Essa palavra aqui que você rejeita, essa palavra aqui que a gente diz, não, isso aqui foi feito por comedor de feijão, não, isso aqui foi feito não sei por quê, ou por... Coitado dessas pessoas que desprezam a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, nós vemos em tudo isso, diante do juízo final, que o Senhor Deus, Ele é justo. Nós vemos que em toda essa situação, Deus Ele é bom para o seu povo. Interessante né, já encerro, dizendo aos irmãos, que aqui no capítulo 19, no versículo de número 20, ele diz que a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela, né, diante da besta, fizeram sinais com que enganou os que receberam os sinais da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então a Bíblia está dizendo que esses dois foram lançados vivos. Aí no capítulo de número 20, no versículo de número 10, diz assim: o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí chega aqui no capítulo que nós lemos, no 20 e no verso 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, onde esta é a segunda morte, e aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado também no lago de fogo. Nós olhamos para essa palavra, uma palavra que traz ao nosso coração temor, uma palavra que traz para nós esperança, uma palavra que mostra para nós que vale a pena ser fiel, uma palavra que mostra para nós que vale a pena ser obediente a Deus, uma palavra que quando nós olhamos para ela,
nós imaginamos, sentimos pelo Espírito Santo, vale a pena pagar o preço, porque a recompensa, queridos irmãos, ela já está dada, como nós lemos lá no capítulo 25 de Mateus, onde Jesus diz que o reino está preparado desde a fundação. Então nós temos a certeza que quem é justo, que quem faz a vontade de Deus, terá o seu galardão, o seu lugar já está preparado. Vai ser, não, já está preparado. Assim Jesus garante para nós. Então, que o Senhor Deus, pelo seu Espírito Santo, Ele possa despertar a tua alma, o teu coração, possa fazer você refletir no seu passado, no que você fez, se humilhar, pedir perdão, se arrepender, ter vergonha, se achegar diante de Deus e saber que muito em breve, o mais rápido que nós possamos imaginar, nós vamos estar diante do Senhor para receber segundo as nossas obras. Aí a gente pergunta, o que nós iremos receber? Analisa a tua vida. Analisa a tua vida. Amém? Que Deus abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, a igreja, e vos recompense para a glória de Deus. As palmas bem alegre exalta o nome do Senhor. Glória a Deus.